Oi pessoal, eu me chamo Walter, eu sou do grupo PET e sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a nossa estrutura curricular. Lembrando que nos nossos vídeos explicando sobre o nosso curso de farmácia na UFC, eles são baseados no manual do bicho, que é o manual que a gente criou para que quando a pessoa entre no curso de farmácia, ela não fique tão perdida. Esse manual se encontra na descrição do vídeo e ele está no nosso site também. Lembrando também que existe um outro vídeo anterior a esse que fala sobre a infraestrutura do curso. Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber quando vão entrar no curso de farmácia da UFC é saber que a gente tem muitas disciplinas de biologia e de química. Logo no primeiro semestre vocês vão ver que a gente vai ter biologia celular e química geral, que é pra gente ter uma noção do que vai acontecer durante a faculdade. A gente também vai ter muitas disciplinas voltadas à área da saúde, mas elas são bem gerais a qualquer aluno de saúde, qualquer aluno de odontologia, de fisiologia, de enfermagem. São elas anatomia e histologia. E por fim, no primeiro semestre a gente também vai ter IPF1, que é uma disciplina que vai adentrar você no universo dos farmacêuticos. É lá que você vai entender um pouco da história dos farmacêuticos, deontologia, ética, moral, que é saúde e doença. Depois, no segundo e no terceiro semestre, vocês vão ter muitas químicas, mas não fiquem com medo porque todo mundo consegue e dá muito certo e a gente tem vários artifícios pelo PET que ajudam os alunos. Então vocês vão ver várias químicas, dentre elas fisicoquímica, química analítica, bioquímica e química orgânica. Algumas delas têm 1 e 2, como química analítica você vai ter 1 e 2, e algumas delas você só vai ter 1, como bioquímica. Nesses 3 primeiros semestres vocês têm que ter uma boa base de química e de biologia para poder chegar nas disciplinas mais avançadas. Uma outra disciplina que vocês têm tanto no segundo quanto no terceiro semestre se chama farmacognosia. Esse nome é muito estranho, né? Farmacognosia. Mas essa disciplina, ela vai buscar estudar, sabe as plantas medicinais? Sabe aquele chazinho que sua tia faz? Pronto, farmacognosia, ela vai buscar estudar de forma bem aprofundada sobre questões de fitoterapia, sobre controle de qualidade, entre muitos outros fatores que eu estou sendo bem simplista aqui. Ainda no terceiro semestre, vocês vão ter também a primeira disciplina de farmacotécnica 1. Farmacotécnica é aquela disciplina que vai buscar entender como é que funcionam os medicamentos por uma vista industrial, por assim dizer, por uma vista fisicoquímica. Daí a importância de a gente ter a fisicoquímica na nossa grade curricular. Então a gente vai aprender como fazer um comprimido, como fazer uma pomada, como fazer um gel, como fazer uma cápsula, enfim. Então na farmacotécnica 1 a gente vai aprender os fundamentos e na farmacotécnica 2, que é no quarto semestre, a gente vai aprender literalmente como fazer, como botar, como misturar, etc. No quarto semestre, a gente começa finalmente a ter as várias disciplinas do curso de farmácia. A gente começa a entrar nas análises clínicas. Walter, o que é análises clínicas? Análises clínicas são exames laboratoriais de uma forma bem simplista. Claro que em exames laboratoriais eu quero dizer que como a gente faz, como a gente interpreta, como a gente ajuda, quais são as recomendações que a gente pode ter, qual a farmacoterapia necessária em cada caso. Então, no quarto semestre, estou com uma colinha aqui, a gente vai ter patologia, hematologia, farmacotécnica 2, química farmacêutica e gestão farmacêutica. Então, como eu falei, no quarto semestre a gente finalmente consegue adentrar em todas as disciplinas do curso de farmácia. Com relação à química farmacêutica, é aqui que vocês vão pegar tudo que vocês aprenderam lá da química orgânica, tudo que vocês aprenderam da parte de química e biologia e vão finalmente aplicar no curso de farmácia, na saúde, enfim. A química farmacêutica ela é muito importante porque depois dela você vai ter as farmacologias. Então, a química farmacêutica ela faz a ponte entre a química e biologia e a farmacologia. A patologia é uma coisa mais comum a todos os cursos da saúde, então lá a gente vai estudar diversas doenças. E a hematologia, como o próprio nome já diz, a gente vai estudar os exames relacionados ao sangue, como hemograma completo. Chegando no quinto semestre, a gente vai ter algumas disciplinas muito divertidas. E a principal delas, e talvez uma das mais importantes do curso de farmácia, seja farmacologia geral. Então, finalmente a gente vai ver fármacos, a gente vai pegar as coisas que a gente aprendeu em QF no quarto semestre. QF, eu falo QF porque eu sou aluno mais antigo e a gente resume as disciplinas. Então, a química farmacêutica que a gente aplica na farmacologia. A gente vai ver várias disciplinas também no quinto semestre de análises clínicas. Então, o quinto semestre é muito análises clínicas.
são eles: imunologia básica. Então, na imunologia básica a gente aprende todos os fundamentos da imunologia. A gente vai ter também microbiologia básica. Então, a microbiologia, ela vai destinar a ver o estudo dos micro-organismos. A gente tem um leve parâmetro do que são os antibióticos, como fazer o antibiograma, enfim. A gente também vai ter a bioquímica clínica 1. Por que 1? Porque tem a 2 no próximo semestre. Nessa a gente vai ver diabetes, hipertensão, questão renal, hepática, enfim. A gente também vai ter a parasitologia. A parasitologia é quando a gente tem aqueles problemas de pele, é um parasita. Alguns problemas intestinais são de parasita. As amebas, alguns protozoários, enfim, a gente aprende muito disso na parasitologia. Essas disciplinas que são de análises clínicas, como microbiologia, parasitologia, hematologia, imunologia e bioquímica, são disciplinas que você vê tanto a básica, tanto o 1, quanto o 2. Ou seja, em bioquímica você tem a bioquímica 1 e a 2, em parasitologia você tem a básica aplicada, em imunologia a básica aplicada e assim por diante. Então, no quinto semestre, vocês vão ter o grandioso estágio 1. Meu Deus, quinto semestre a gente já tem estágio? Sim, na verdade, a gente tem 6 estágios no curso de farmácia. Mas a gente tem um ponto positivo. Parece ser muito, mas esse é um ponto muito positivo. Vocês vão ver, se vocês compararem a outros cursos, que os nossos estágios são muito bons porque a nossa universidade oferece esses estágios. Então, é como se eles fossem uma disciplina ofertada pela própria faculdade. Diferente, por exemplo, de outros cursos que o aluno tem que ir atrás do estágio, é uma coisa mais dispendiosa, uma coisa por fora. Aqui na farmácia, a gente tem todos os estágios feitos pela própria universidade, então a gente se inscreve lá na disciplina, vai a uma reunião com o professor responsável e ele já diz assim: olha, você tem que ir para tal canto, por tanto tempo, fazer tal coisa. Tudo isso você tem que ter um relatório, você tem uma frequência, enfim. Cada um desses estágios, ele é em uma área. Então você vai ter um estágio na análise clínicas, você vai ter um estágio no hospital, você vai ter um estágio na farmácia comercial, que a gente chama, por exemplo, as farmácias grandes, como Pague Menos. Você vai ter um estágio em posto de saúde, entre muitos outros. E dentre esses 6 estágios, os 5 são definidos pela própria universidade, como a indústria, análises clínicas, toxicologia, farmácia comercial, farmácia comunitária. Mas o último, o 6º, é o que você escolhe. O 6º, ele é lá no 10º semestre. Então, quando você chega no 10º semestre, você pode dizer assim: pronto, eu acho que eu sou da indústria. Então, você escolhe o estágio que você vai fazer e a faculdade vai escolher o local que você vai. Mais uma vez, você não precisa ir atrás. Você, claro, se você quiser por fora e fazer um estágio extracurricular, você pode, mas a universidade oferece todo o apoio possível. E agora a gente vai passando para o 6º semestre, então a gente vai ter muitas disciplinas, mais uma vez ainda clínicas, então hematologia, imunologia aplicada, microbiologia clínica, bioquímica clínica 2, parasitologia clínica e farmacologia aplicada. Já expliquei isso para vocês, então não vou me repetir, mas tem 2 cadeiras aqui, 2 disciplinas aqui muito importantes. Uma delas é a farmácia hospitalar e a outra é a atenção farmacêutica. A atenção farmacêutica vai passar por um processo de transição agora. Vocês vão ver nos próximos vídeos que a gente tem novas diretrizes curriculares, mas a atenção farmacêutica vai se tornar um cuidado farmacêutico, que é um critério delimitado pela nova diretriz curricular nacional, que é uma diretriz que vai dizer mais ou menos como os cursos de farmácia devem funcionar. Então, a atenção farmacêutica vai se tornar um cuidado farmacêutico e ela busca, de forma aprofundada, estudar de forma aprofundada como o farmacêutico se porta na atenção primária, na secundária, na terciária, como a gente pode realizar tratamentos, como a gente pode atuar numa questão de diabetes, como a gente pode atuar numa questão de colírio, de asma, de uma forma muito aplicada ao nosso dia a dia. E a farmácia hospitalar vai destinar a explicar como funciona o farmacêutico dentro de um hospital. E muita gente não sabe que o farmacêutico está no hospital, mas ele está no hospital sim, e ele pode desempenhar várias funções. Dentre elas, análise clínica, como eu falei, de questão de exames, ele pode estar na questão da UTI, ele pode estar na questão da equipe multidisciplinar, ele pode estar na central de abastecimento, entre muitos outros fatores. Então, a farmácia hospitalar, ela vai destinar especificamente a farmácia do hospital, como ela vai funcionar, quais são as atribuições do farmacêutico. Então, como a gente já teve o estágio 1 no semestre 5, no semestre 6 a gente vai ter 2 estágios, mas uma coisa que é muito importante, muita gente me pergunta: Walter, eu sou obrigado a seguir essa linha cronológica? Idealmente, sim, as pessoas devem seguir, porque essa estrutura curricular ela foi criada pensando no linha de raciocínio de que o farmacêutico deve ter. Então a gente começa na química e biologia, passa pelas análises clínicas, passa pela farmacologia, depois vai para a toxicologia e indústria. Ela segue uma linha de raciocínio, a questão dos estágios, mas o nosso curso, nossa coordenação são maravilhosos. Então, se você acha que você não consegue, de fato é um curso muito extensivo. Se você acha que não consegue, você pode readequar
as disciplinas para o seu limite. No 7º semestre, continuando como eu falei, tem essas 2 disciplinas de estágio, mas além delas a gente vai ter citologia aplicada, que vai buscar estudar questões referentes à saúde da mulher, principalmente. Ela fala muito da questão de células, mas é muito aplicada à questão de doenças sexualmente transmissíveis. A gente também vai ter a farmacoepidemiologia, importantíssimo, especialmente depois do nosso período de pandemia, porque o farmacêutico ele tem um papel fundamental em saber estudos de casos, estudos de populações, ele tem que ter uma visão macro, ver como é que funciona uma certa doença no bairro, uma certa doença no país. E por fim, no 7º semestre a gente vai ter bromatologia 1, bromatologia, quantos nomes estranhos, né? Mas bromatologia, ela vai estudar especialmente como os alimentos se refletem no corpo humano, como os alimentos podem ser processados, industrializados e qual é o papel do farmacêutico nisso tudo, né? O que o farmacêutico, óbvio, ele nunca vai tomar o papel de um nutricionista, mas o que o farmacêutico na bromatologia vai fazer? E toxicologia geral. Toxicologia geral, como o próprio nome já diz, né? A gente estuda a questão de toxicidade, a gente estuda a questão de veneno de cobre, de venenos sintéticos e entre muitos outros. Calma que tá acabando. 8º semestre. No 8º semestre a gente vai ter as análises toxicológicas, é uma continuação do que a gente vai ver em toxicologia geral, questão de produção, só que nas análises toxicológicas é uma coisa bem mais aprofundada, análise de drogas, enfim. A gente vai ter controle de qualidade. Nessa disciplina é uma disciplina bem grande, assim, questões de horas. E a gente vai aprender como fazer o controle de qualidade na indústria. Então, quando a gente vai entrando assim no final do curso, no 8º, no 10º semestre, a gente vai aprendendo muito mais sobre a questão industrial. A gente também vai ter a garantia da qualidade. Nessa garantia a gente vai estudar as leis que regem os processos farmacêuticos na indústria. A gente vai ter a farmacoeconomia. Muita gente pensa assim, meu Deus, farmacoeconomia é pra gente aprender a ser empreendedor. Não, a farmacoeconomia ela vai buscar falar como a gente pode otimizar processos, como a gente pode otimizar tratamentos, como a gente deve se portar em questões legais, em questões de onde visam capitalismo, onde visam lucro. Então a gente vai ter que se posicionar e a farmacoeconomia ela serve para isso. Por fim, as 2 últimas disciplinas que a gente vai ter no 8º semestre é o estágio, o estágio 4, ainda fazendo aquela progressão dos estágios, e a monografia 1. Por que 1? Porque existe a 2 depois, né? A 1 vai ser onde você vai finalmente procurar o seu orientador, quem é o seu professor que vai lhe levar até o restante do curso, quem é o professor que vai fazer o seu TCC, que é o famoso TCC, que a gente chama de monografia. E é aqui que você vai aprender as bases para fazer uma monografia bem feita. 9º semestre, tá quase no final, 9º semestre a gente vai ver imunorradiobiologia. A imunorradiobiologia ela vai lidar com processos que envolvem radiofármacos, que é uma coisa que a gente vê em exames laboratoriais, entre muitos outros aspectos. A gente também tem uma disciplina de produção de medicamentos, como o próprio nome já diz, né? A produção de medicamentos lida muito mais com questões industriais. A gente pega lá aqueles conhecimentos da farmacotécnica 1 e 2, onde a gente aprende a manipular os medicamentos de uma forma assim mais individual, e agora a gente vai aprender de uma forma de uma escala maior. E o estágio 5, que é o último estágio dos 5 estágios, para quando a gente entre no 10º semestre, que é o que eu vou falar agora, a gente vai ter o estágio diferencial. Esse estágio diferencial, como vocês vão ver, é o estágio que você escolhe dentre os que você já fez. Então, eu adorei aquele estágio que eu fiz lá naquele hospital. Professora, eu quero fazer um outro estágio no hospital. Qual outro hospital eu posso ir? Aí a professora, responsável pelo estágio diferencial, ela vai lhe levar para algum outro hospital. E a última disciplina do curso, que é para você ir embora, é a monografia 2. Então, na monografia 2 é como se você usasse todo o semestre que você tem para escrever essa monografia, para estudar ela, para fazer pesquisa se for necessário. Muitas pessoas fazem pesquisa na monografia, no TCC, e você vai escrever para que no final dela você possa apresentar. A última coisa que eu quero explicar antes de acabar o vídeo são as disciplinas optativas. Nós temos diversas disciplinas optativas que você escolhe para fazer durante o curso inteiro. Essas disciplinas é de sua escolha. Se você acha que você quer se especializar na área, por exemplo, de exames laboratoriais, a gente tem uma disciplina só de exames laboratoriais. Se você acha que quer se aprofundar numa parte mais filosófica, a gente tem bioética. Se você acha que você quer se aprofundar em citologia, a gente tem citologia avançada. Então você vai fazer as suas disciplinas optativas baseadas no que você quer, na carreira que você quer seguir. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, o Pet está sempre à disposição. Vocês podem falar com a gente no Instagram e consultem o Manual do Bicho. Valeu!